nessa etapa, essa nova norma veio para quê? O PAI faz o quê? A assistência social faz o quê? Isso é um negócio que nós vamos ter que, essa geração de secretários municipais, nós vamos ter que investir muito em dar muita clareza qual é o nosso negócio. Se a gente já venceu algumas etapas, não, todo mundo está convencido que a assistência social é uma política específica, ela tem uma importância fundamental para a sociedade brasileira, ela diminui pobreza, diminui desigualdade social, até a transferência de renda, que tem muito preconceito, ainda tem, né, com a sua Bolsa Família, o BPC, tem muito preconceito ainda, mas parece cada dia também mais inquestionável o papel que a transferência de renda tem, não só para a assistência social, mas para a Seguridade Social brasileira e para o desenvolvimento social e econômico, né, brasileiro. Agora, e é isso que a gente vai discutir aqui, nós vamos começar uma etapa para dar visibilidade aos serviços socioassistenciais. Qual é o nosso negócio mesmo? Que até hoje tem, né? Até hoje os PAIFs dos CRAS estão fazendo plantão social. Então, até hoje está distribuindo cadeira de rodas, remédio, dentadura na assistência social, não está? Até hoje está fazendo fuxico nos CRAS, não está? Até hoje tem dúvida, bordado, plante-prato. Até hoje está achando que nós vamos fazer inclusão produtiva para os pobres. Se a gente não vencer essa etapa, gente, o SUAS também não se estabelece, não. Não adianta a gente ficar querendo mais orçamento, mais recursos, a gente não... Não, eu vim aqui para isso. Nosso papel é esse aqui, o nosso papel. E aí, para dar um salto nessa etapa, então, agora essa política ela vai fazer prioridades e metas que nós, no Brasil inteiro, vamos mostrar resultados. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir mostrar. É possível que toda a nossa aposta, todo o nosso esforço, né, toda a nossa convicção, ela não aponte para um rumo importante de visibilidade da proteção social, né? Então, tendo essa clareza, que nós vamos agora começar a pactuar prioridades e metas. Isso tem a ver com planejamento, isso tem a ver com pactos, tem a ver com prioridades, né? Tem a ver com PPA, tem a ver com lei orçamentária. Ontem, a gente na CIT, nós levamos uma proposta, que ela, em primeiro lugar, depois da CIT, que a gente vai discutir, é aqui, né? E nós apresentamos ontem a seguinte proposta. Eu vou apresentar tudo com mais calma do que eu fiz lá, porque ontem a pactuação foi grande, ontem o debate foi intenso. Marcelo queria uma lancha para a Lagoa da Pampulha. Estou brincando, porque ontem a gente estava, vocês estão sabendo que a gente está implantando as lanchas sociais, né? As lanchas da assistência social na Amazônia Legal, né? São 130 lanchas. E ontem teve uma pactuação complexa, quente. Mas vamos lá, gente. Então, passa aí para mim, gente, por favor. Olha só. Segundo a 9 SUAS, né, já está na 9, a periodicidade de elaboração do pacto será quadrienal, de 4 em 4 anos, com o acompanhamento e a revisão anual das prioridades e metas estabelecidas. Então, nós vamos fazer um pacto. A gente já tem um pacto com o governo estadual, desde 2005. Agora a gente vai fazer com os municípios. Por quê? Porque depois da LOAS de 2011, os municípios não fazem mais adesão ao sistema. Eles integram o SUAS, eles são entes integrantes ao sistema, né? Então não tem mais que mostrar, cumprir isso, cumprir aquilo. Então, a nova etapa é uma etapa também de pactos com os municípios.
A pactuação das prioridades e metas se dará no último ano de vigência do PPA de cada ente federativo. Então, quando terminar o PPA, a gente vai pactuar as prioridades e metas para os próximos 4 anos. A União deverá pactuar na CIT, no último ano de vigência do PPA de cada ente federativo. A cada 4 anos, as prioridades e metas nacionais para estados, Distrito Federal e municípios. Pode passar. A primeira pactuação das prioridades e metas se dará para, a primeira, como a NOB é do ano passado, nós vamos começar, né? Nós temos que começar de alguma forma. Para os governos estaduais e o Distrito Federal, no exercício de 2005, com vigência para o quadriênio 2016 e 2019. Então, em 2015, a gente pactua com os governos estaduais para o próximo PPA. Para os municípios, no exercício de 2013, com vigência para o quadriênio de 2014 e 2017. Por quê? Porque vocês já estão, os municípios já estão discutindo seu PPA, né, que termina no final de agosto, né? A maioria dos municípios tem que mandar seu projeto de lei em setembro para as câmaras legislativas. A realização do Pacto de Aprimoramento do SUAS se dará a partir da definição de prioridades e metas nacionais para cada quadriênio e do preenchimento do instrumento que materializa o planejamento para o alcance das metas. Por quê? Nós queremos casar o pacto com o planejamento, que é o Plano Municipal de Assistência Social. Senão não faz sentido. O pacto ele tem que refletir nos planos municipais, né? As prioridades e metas nacionais referentes a públicos, vulnerabilidades e riscos específicos poderão ser objeto de pactuação própria. O que significa isso? Significa que nós vamos fazer um pacto com as prioridades para 4 em 4 anos. Quer dizer que nós não podemos fazer pactuações de prioridades específicas? Podemos. A NOB abriu essa oportunidade, né? Bem, só que a NOB, ela estabeleceu também regras de transição, como vocês viram, aí tem uma parte dela que é só sobre as regras de transição. Então, a publicação do Pacto de Aprimoramento do SUAS se dará a partir da implantação efetiva do sistema de informação, que permite o planejamento dos entes federativos para alcance das prioridades e metas. A nossa ideia, para frente, é disponibilizar um aplicativo, uma ferramenta informatizada, onde a gente vocês possam colocar suas prioridades e metas e a gente possa acompanhar ali como está o cumprimento dessas prioridades e dessas metas, né? Bem, no período da implantação efetiva do sistema, enquanto a gente implanta, o que nós vamos fazer, né? Aos municípios, o capítulo 2º da NOB SUAS, aprovada pela resolução número 130 de 2005 do Conselho, que trata dos tipos e níveis de gestão, que instituiu o modelo de habilitação SUAS e os níveis de gestão. Então, os municípios estão ou na gestão inicial, ou na gestão básica, ou na gestão plena do SUAS. Ontem teve até um debate na CIT. Ah, mas e o município? Nós temos no Brasil poucos municípios, mas municípios que ainda não estão nem na gestão inicial, nem na gestão básica, nem na gestão plena. Ele não se habilita mais, mas ele também não participa mais do cofinanciamento federal, porque o artigo 30 da LOAS exige que ele tenha conselho, plano e fundo. Então, para ele participar do cofinanciamento federal, ele tem que ter conselho, plano e fundo, né? Aos Estados e Distrito Federal, o Pacto de Aprimoramento da Gestão dos Estados e do Distrito Federal, de que trata a resolução número 17 de 2010 da CIT, com as prioridades instituídas. Então, nos governos estaduais, nós temos que fazer a revisão do pacto esse ano. Por quê? Até para chegar em 2015, nós vamos fazer a revisão das prioridades dos governos estaduais de 2013 até 2015, e lá então começa, de fato, o que a NOB prescreve, né? A prioridade para 4 anos. Para os municípios,
nós vamos, então, esse ano, a nossa proposta específicas, de públicos específicos e prioridades específicas, que eu vou apresentar aqui. A ideia é que a gente, então, discuta com os secretários municipais as prioridades e metas específicas e que a gente, ainda no PPA desse ano, vocês consigam incorporar as prioridades e metas que a gente pactuar. Aí, depois dessa, isso. Então, vejam só. Primeiro, pactuação de prioridades e metas específicas no exercício de 2013 para os municípios, com vigência para o quadriênio 2014-2017. Conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 8º do artigo 23 da 9, a primeira pactuação das prioridades e metas se dará para os municípios, como eu já disse, no exercício de 2013. O parágrafo 4º do artigo 139 do capítulo 11º das regras de transição estabelece ainda que no interstício entre a publicação desta norma e a primeira pactuação dos municípios poderão ser pactuadas as prioridades e metas. Essa proposta foi feita ontem na CIT, ela então entra para o debate. Como que a gente fez para estabelecer as prioridades, Ministério? Qual foi o olhar do Ministério? Primeiro, o Ministério a gente só pode propor prioridades e metas que a gente consegue acompanhar. Não adianta nada a gente fazer um pacto com os municípios, o governo estadual e o Distrito Federal, se a gente não puder acompanhar. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi, não, vamos estabelecer prioridades e metas que os nossos sistemas de informação hoje, em vigor, eles dão conta da gente acompanhar. Porque todo ano a gente vai ter que fazer uma avaliação dessas metas. Segundo, é que algumas metas a gente já pactuou esse ano. Então a gente está trazendo também metas já pactuadas. Segundo, a gente faz uma análise do Censo SUAS todo ano, que ele é um dos sistemas que a gente usa para monitorar o SUAS. Então a gente também trouxe algumas análises que eu vou apresentar aqui. Então, quais são as prioridades da proteção básica? Primeira prioridade que a gente está querendo discutir no acompanhamento, na proteção básica, é acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC. Essa prioridade aqui é uma prioridade que o que os dados mostram para nós? Que nós atendemos no SUAS hoje 2.200.000 famílias estão em acompanhamento familiar no PAIF. Em acompanhamento familiar, não estou dizendo atendimento. Foi lá, recebeu um atendimento e foi embora, não. Eu estou falando aqui em acompanhamento sistemático, né? Aqui, essa prioridade, ela traz uma grande chance para nós, para os municípios, discutirem de fato o acompanhamento familiar. O acompanhamento familiar nos mostra que nós não estamos colocando as famílias beneficiárias do BPC em acompanhamento familiar. O SUAS já faz acompanhamento familiar das famílias do Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, né? Isso está colocado nos nossos dados nacionais, mas as famílias beneficiárias do BPC, elas não estão sendo acompanhadas. Então, é claro que isso aqui, gente, por enquanto nós vamos discutir as prioridades, depois nós vamos discutir as metas. Quantas famílias, qual o percentual nacional que nós vamos chegar? Não, nós vamos atender, nós vamos tentar atingir em 4 anos 80% das famílias que têm usuários beneficiários do BPC. Essa é uma questão importante. Outra prioridade é o acompanhamento pelo PAIF das famílias com possibilidade de perda ao acesso à transferência de renda do programa Bolsa Família. Isso a gente já faz, porque estão aqui principalmente as famílias que não estão cumprindo condicionalidades, porque essas famílias, elas têm um risco enorme de perder a renda. Justamente as famílias mais vulneráveis, se a gente não colocar em acompanhamento familiar, elas podem perder a renda delas, né?
Então essa também é uma meta importante. É uma prioridade importante que a gente vai ter que discutir quais as metas. Não são poucas as famílias que são descredenciadas do programa Bolsa Família, viu, gente? Muitas delas, claro, por falta de acompanhamento familiar. Claro, tem outros motivos, mas muitos são por acompanhamento familiar. A outra prioridade, a gente já pactou na CIT, que é o reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós estamos até na época do aceite, né? Todos vocês estão sabendo. O que aconteceu com esse... Nós fizemos um diagnóstico e vimos o quê? Vimos que os nossos serviços de convivência, o serviço de convivência de idoso, de criança, adolescente, não atende o público prioritário. Por que não atende? Por que o SUAS não atende o público prioritário até hoje? Exatamente por causa do modelo que persiste de jornada complementar. Aquele modelo, como se o serviço de convivência ele tivesse que ser um complemento à educação e não um serviço de proteção, o serviço de convivência como complemento de proteção às famílias. É impressionante como a gente viu que o serviço de convivência não atende as crianças que estão em situação de trabalho infantil, não atende as crianças, adolescentes, jovens, idosos com deficiência. É pouquíssimo, gente, o número de pessoas com deficiência que nós atendemos nos nossos serviços todos. Quer prevenção maior de isolamento do que a gente atender no serviço de convivência de pessoas com deficiência? Porque o serviço de convivência, ele é um serviço para prevenir o quê? Prevenir isolamento. Se é para prevenir isolamento, então a gente tem que atender corretamente o público para prevenir situações de isolamento, né? Nós temos uma meta de, em 4 anos, atender 50% do público prioritário no serviço de convivência. Então, essa é uma meta. Nós estamos com uma adesão baixa aqui, viu, Jaime, Marcelo? Nós temos apenas 27%, eu trouxe o nome dos municípios, eu vou deixar aqui com vocês. Apenas 27% dos municípios aqui do estado de Minas Gerais fizeram a adesão aí ao serviço, ao reordenamento, que nós estamos reordenando, né, gente? Reordenar é uma meta importante também, quer dizer, o reordenamento significa o quê? Primeiro que nós vamos pensar em um serviço, isso é importante, único, um serviço único e que atenda ao público prioritário, definido por nós, né? A outra meta importante, a outra prioridade, desculpa, importante, é ampliar a cobertura da proteção social básica nos municípios de grande porte e metrópole. Porque na 5ª conferência, a gente tirou a prioridade de um caso em cada município. Só que hoje, os critérios que a gente utiliza, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não atende mais a cidade de Belo Horizonte. Todos os critérios que nós utilizamos até hoje, Belo Horizonte já tem o seu limite de CRAS. Então, esse não é um bom critério para atender a cobertura da proteção básica intraurbana nos municípios de grande porte e metrópole. Os municípios de grande porte e metrópole, então, se o Ministério hoje ofertar para grande porte e metrópole implantar 9 CRAS por ano, eles não conseguem implantar. Por que não conseguem implantar? Porque os CRAS têm que ser localizados em territórios vulneráveis, porque tem problema de alugar local, de arrumar local, enfim. Então a ideia é o quê? Nós vamos fazer um pacto específico aí com os municípios de grande porte e metrópole, para ampliar a cobertura da proteção básica. Não. Então vai ser um pacto mesmo. Olha, o Ministério vai
cofinanciar tanto e eles vocês se responsabilizam para que isso aconteça. Né? Eu lembro quando o Patrus era nosso ministro, ele chegou, inclusive, a gente chegou a discutir, acho que a gente tem que retomar esse debate, de que se for preciso a gente tem até legislação específica para grande porte e metrópole. Para quê? Ah, não, nós precisamos de área, vamos pensar né, como que a gente de fato consegue plantar os CRAS e os equipamentos da proteção básica em regiões vulneráveis. Né? Além disso, aqui, gente, tem uma questão que a gente precisa discutir, que é o tamanho das equipes. Aqui a gente precisa discutir com a região metropolitana e metrópole. Né? O que eu estou dizendo? Nós vamos ter que começar a discutir quantidade de profissional por equipe de referência. Nem sempre a média nacional ela atende à realidade das metrópoles e grande porte. Então esse é um acordo também. É muito baixa a cobertura da proteção básica em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba. É muito baixa. Então se a gente quer dar um salto de qualidade para o SUS, nós também temos que diferenciar o debate com o grande porte metrópole. Bem, na proteção especial, as nossas prioridades que a gente está discutindo são as seguintes. Primeiro, erradicação do trabalho infantil nos municípios com alta incidência. Isso aqui a gente já pactuou. A nossa meta é também diminuir 50% de situação de trabalho infantil no Brasil. Então, vocês estão sabendo que a gente também fez um reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil. Né? O programa de erradicação de trabalho infantil, ele vira no SUS um programa de fato. Porque as crianças em situação de trabalho infantil, elas vão ser atendidas no serviço de convivência. As famílias que têm criança em situação de trabalho infantil, elas recebem o benefício, né, do Bolsa Família. E os municípios que têm alta incidência de trabalho infantil, eles entraram na pactuação do programa para qualificar a oferta de serviços e benefícios. Então, os municípios que têm alta incidência, eles vão começar a receber recurso para fazer o quê? Fazer campanha educativa, campanhas preventivas, para poder focar melhor na localização do trabalho infantil. Enfim, para a gente de fato ver, porque nós temos conseguido diminuir o trabalho infantil no Brasil, temos conseguido. Só que em alguns lugares a gente tem conseguido diminuir pouco, segundo os dados do Censo IBGE 2010. Eu estava até conversando com o secretário Marcelo na hora que eu cheguei aqui. É claro que o SUS, a Rose sabe disso, ela foi secretária nacional. O esforço que a gente faz, ou tem um problema nos dados do IBGE, ou tem um problema nosso, de capturar, de fato, de localizar as crianças que estão em situação de trabalho infantil no Brasil. O que não dá é para a gente continuar a tratar a problemática da mesma forma. Em Minas, segundo o IBGE, nós temos 19 municípios. Na verdade são 9 e 5, 13. 53 municípios com alta incidência de trabalho infantil. Então não dá para tratar o trabalho infantil em Minas Gerais como se fosse tudo igual. Não está concentrado o trabalho infantil em territórios municipais muito claros. Aqui em Minas, nós vamos começar esse ano, a meta desse ano são 19 municípios. Estão localizados. Eu tenho o nome dos 19 municípios aqui também. E é claro, a gente vai mostrar o diagnóstico na oficina que a gente vai fazer com os secretários municipais, né? E nós, então, vamos... Essa é uma meta que mexe com o Ministério também, viu, gente? Porque o Ministério também vai ter que pensar em formas diferenciadas, por exemplo, de inclusão dessa informação no cadastro único, né? Nós temos que
mexer no cadastro único, igual a gente mexeu para a população de rua. Talvez ter um formulário específico, pensar na abordagem de rua, também como que essa abordagem ela interfere, captura informações. Então nós vamos mexer aí na forma que a gente tem utilizado para erradicar o trabalho infantil no Brasil. A outra prioridade é uma prioridade do cadastramento e atendimento à população em situação de rua. Aqui já é diferente. Aqui é difícil cadastrar a população de rua. O Ministério mudou o cadastro, nós já temos um cadastro específico para a população de rua, mas ainda é baixo o número de pessoas em situação de rua no cadastro único, e mais baixo ainda é o atendimento da população de rua. Impressionante. É difícil mesmo. A gente sabe disso, né? Aqui, a gente sabe como é difícil convencer a sociedade de implantar um serviço de acolhimento para a população de rua. A gente sabe como que é difícil implantar e bancar um centro de referência para a população de rua. A gente sabe disso. Mas os SUAS têm que enfrentar política, tecnicamente, essa problemática. Nós não podemos deixar a população em situação de rua sem cobertura. Então essa é também uma prioridade que a gente está discutindo com os governos municipais. A outra prioridade é do acompanhamento familiar no PAEF. Olha que coisa interessante. Vocês sabem que vários locais do Brasil não tratam o trabalho infantil como violação de direito? Vocês sabiam disso? Tratar como violação de direito significa o que concretamente? Significa que as crianças, elas têm acesso à educação, à saúde, ao serviço de convivência, a família tem acesso à transferência de renda, mas a criança continua em situação de trabalho infantil. Se ela continua, a família tem que receber uma medida protetiva. Então, essa é uma coisa que a gente vai discutir aqui, que o PAEF tem que acompanhar as famílias que a situação de trabalho infantil continua, né? Incide, a incidência do trabalho infantil. Isso é uma coisa importante, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a saúde, ela notifica violação de direitos, mas ela não notifica a situação de trabalho infantil. Entendeu? O SUAS vem provocando debate, porque nós vamos notificar também, né? O SUAS também vai passar a notificar junto com a saúde violência e violação de direitos. Então, a situação de violação de direitos é uma situação que a gente tem que enfrentar aqui no debate da proteção especial. Tem duas violações de direitos que nós estamos trazendo para o debate da Seguridade Social, que é a situação de trabalho infantil e a violação do direito, tem um nome bonito que eu duvido que eu vou me lembrar, viu, gente? Que é quando rouba o benefício e quando passa o usuário que recebe transferência de renda, né? Tipo uma apropriação indébita. Tem um nome que eu... Hã? Não. Tem um nome científico. Eu sou diretora da área, tá, gente? Eu esqueci, mas eu me lembro daqui a pouco. Não se preocupe. Eu passei no teste lá na CIT e esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro. Ainda na proteção especial, o acompanhamento familiar de crianças e adolescentes em abrigos institucionais ou em processo de desinstitucionalização. Isso é outra confusão nacional que nós vamos fazer agora, nessa etapa. Nós vamos fazer o reordenamento de acolhimento. Também discutimos ontem na CIT. Não dá, né, gente? O SUS já tirou já abriu os manicômios, já não existe os grandes manicômios no SUS. Não tem condições da gente ter abrigo mais no Brasil como a gente tem hoje. Não tem mais condições. Que tem lá dentro 300, que diz que é criança, né? Que já envelheceu lá dentro. Meninos com meninas. Nós já melhoramos muito. Os dados mostram para nós que a gente melhorou muito no Brasil. Mas nós temos duas situações que o SUAS tem que enfrentar, que é a desinstitucionalização
Nós vamos fazer em pequenos grupos, como diz o Estatuto da Criança e Adolescente, de acolhimento, para os juízes não ficar mandando colocar criança aqui, criança ali. Nós vamos regular esse negócio. Nós vamos fazer um protocolo, já estamos discutindo aí com o Conselho Nacional de Justiça, com a promotoria. O SUS é que vai dizer quem vai acolher, como vai acolher, onde vai acolher. Né? Vamos. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Eu sei, nós estamos ligados. E a outra, gente, é uma coisa que a gente tem que discutir. Aqui vocês vão ter que discutir na CIB, porque os governos estaduais têm que assumir o serviço de alto custo. Isso não pode ficar na conta dos municípios, de jeito nenhum. E aí não é assumindo ao alto custo com serviços tudo na capital, não. Tem que descentralizar, sem garantir a convivência familiar e comunitária. Temos que enfrentar tudo da área da criança e adolescente. Não vai ser um abrigo em cada município. Não vai ser. Porque é alto custo, porque não tem recursos humanos para isso, não tem demanda para isso, mas também não pode ser tirar o menino lá do norte de Minas e trazer para Belo Horizonte, não. Né? Nós também temos que desconcentrar esse atendimento no Estado, para que ele fique o mais próximo possível da residência dele, para que a gente possa pensar também como que a gente vai fazer essa garantia da convivência, mas também com um serviço de qualidade. Porque até hoje, nós vimos lá ontem os dados, até hoje, a grande maioria que trabalha no serviço de acolhimento são voluntários. Também não dá. O SUAS precisa se profissionalizar. Então, e outra coisa, aqui em Minas é isso, alguns estados é isso. Outros não têm serviço de acolhimento. Aonde não tem serviço de acolhimento? No Brasil. No norte de Minas, no norte do Brasil e... mudança de estação. No norte do Brasil e no Nordeste. Não tem serviço de acolhimento lá. Isso é um problema? É um problema, porque o serviço de acolhimento no SUAS, ele é de proteção. Ele tem que existir, nem que seja para ficar fechado lá. De preferência fechado. Mas tem que ter, para a hora que precisar, você retira da família e coloca lá. É de proteção. Então tem que ter. Né? Igual hospital. Tem que ter uns leitos lá. Dependendo, a diferença que o hospital, né, tem sempre muita gente. No nosso caso, com certeza, eu espero que a gente tenha condições e competência técnica e política para que os nossos serviços de acolhimento, eles se mantenham em grande parte fechados. Né? A outra prioridade é o acompanhamento pelo pai das famílias com violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas. OPAEF. Falei de novo. Aqui, gente, é claro que nós... porque usou droga nós vamos atender? Não. Vamos atender quando usa substâncias psicoativas que causam fragilização ou rompimento de vínculos, né? Aí nós vamos atender. Isso aqui também requer mudanças nossas do governo federal, porque nós vamos ter também que ter essa informação no registro mensal de atendimento de famílias e no registro individual que a gente também já está disponibilizando para vocês. Aqui no reordenamento dos serviços, eu já falei, né, no reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Agora são as prioridades da gestão. O que a gente fez? Nós olhamos para o censo e olhamos o censo na parte da gestão e vimos lá o que os gestores, o que o SUAS tem que melhorar. Nós não vamos ficar elencando aqui 1000 prioridades, né, gente? Não vamos. Mas vamos focar em algumas. Algumas que de fato vão fazer mudanças
do ponto de vista do Ministério, nós vamos discutir com os secretários municipais, né? Vão de fato fazer mudança no SUS. A primeira prioridade é a desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços socioassistenciais na gestão do SUS. Não dá para as equipes que trabalham no SUS continuarem, né, sendo terceirizadas e com vínculos extremamente frágeis como estão hoje no SUS. Por que a gente pensou nessa meta? Nós poderíamos pensar em outra, por exemplo. Não vamos ter, daqui a 4 anos, todos os CRAS terão a equipe de referência exigida pela NOB, porque não tem. Vocês sabem disso. A maioria dos municípios, a maioria não, 44% no Brasil, não tem as equipes de referência conforme determina a Lei Orgânica da Assistência Social. O problema dessa meta é que ela é CRAS a CRAS. Então, pode ser que o município ele fez o concurso e instituiu as equipes de referência para 70%, mas aqueles 30% que ele não cumpriu ainda, pode prejudicá-lo e prejudicar também o acompanhamento do ponto de vista nacional, porque aqui nós estamos discutindo prioridades nacionais. Então a gente acha que essa prioridade aqui, a desprecarização dos vínculos das equipes que atuam no serviço e na gestão do SUS, é uma prioridade que a gente pode alcançar mais efetivamente e que de fato traz mudanças para os números que nós temos hoje. Aqui, gente, esse é um debate que vai pegar, vai bombar na conferência desse ano. Tudo vai bombar na conferência. Esse também. Por quê? Porque os estudos nossos estão nos mostrando que aquela discussão nossa da lei de responsabilidade é assim, mas não é. Olha que coisa engraçada. Vocês sabiam, até para vocês discutirem com o prefeito de vocês, que quanto mais recurso o governo federal passa para o município, mais possibilidade abre para ele fazer concurso? O que nós estamos descobrindo? Que o Ministério está passando recursos para a assistência social e o prefeito está aproveitando e fazendo concurso para a saúde e para a educação. E aí chega perto de vocês e fala assim, o limite, o problema de limite está estourado. Ora. Não, mas nós vamos debater esse negócio. Agora nós vamos acirrar. Antes é porque o dinheiro do governo federal não podia pagar as equipes. Agora já pode. Agora é porque a lei de responsabilidade, nós vamos debruçar nesse negócio. Para de fato nós temos que discutir velhos problemas com novos argumentos e nova visão da realidade. Porque também não dá, né? Porque a turma da saúde e da educação não abre mão. Ele não abre mão, não é isso? Então, o governo federal, olha, e tem uma coisa que está acontecendo. Sabe como é que a gente descobriu isso? Porque começou a fazer concurso, mas aí os concursados era tudo ou da carreira geral da prefeitura, porque a carreira geral da prefeitura, gente, entra na lei de responsabilidade da saúde e da educação. Se for do geral, o Ministério não vai aceitar mais negócio de geral, não. Vai ter que ter carreira específica para o SUS. Vai ter que ter, se quiser gastar o recurso do governo federal. Por quê? Porque senão vai acontecer isso. A nossa área é a área que as pessoas menos reivindicam, né? Que menos interlocução na prefeitura tem. Então nós também vamos, essa é uma meta importantíssima, uma prioridade, eu já estou nas metas o tempo todo, né? Essa é uma prioridade importante do nosso ponto de vista para a gente acelerar o processo no SUS. A outra é a estruturação das secretarias municipais com formalização de áreas essenciais. Aqui também, nós já melhoramos muito aqui, viu gente? Muito. Indiscutivelmente muito. Mas tem algumas áreas que a gente precisa melhorar. Não dá mais para a gestão do Bolsa Família não ficar na área da assistência social. Eu vi a denúncia que o deputado André fez, que indignada. Tem que tomar cuidado, gente.
Nós temos que tomar cuidado, senão o SUS vira uma mentirinha lá no município. Ué, o que é isso? Aí o gestor do bolso é o gestor do prefeito? Ele tem que entender, gente. Nós temos que explicar para ele, olha, isso aqui é um programa da assistência social. O IGD do bolso e do SUS passa do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais. Quem é o responsável pelo controle social do Bolsa Família é o Conselho Municipal de Assistência Social. Tem que parar com esse negócio. Ah, porque ele fica com a senha porque está ligado ao gabinete do prefeito? Não. A gente tem que, de fato, aqui tem umas metas que nós vamos ter que enfrentar também esse debate. Fora outras, né? Algumas áreas, tem algumas prefeituras ainda que trabalham naquele modelo de programa, né? Então aqui a gente tem que avançar para estruturar melhor a área da assistência social. A outra é a adequação da legislação municipal à legislação do SUS. Isso é importantíssimo. Vocês têm que mudar. Vocês têm lei orgânica municipal, viu, gente? Todos vocês. Porque criou o conselho, criou o fundo, essa é a lei orgânica de vocês. Só que essa lei é muito antiga, é do princípio. Agora tem que atualizar. Tem que colocar na lei todos os ganhos que a gente conseguiu, senão vocês não vão conseguir avançar no município também. Tem que colocar o CRAS na lei orgânica do município, porque já está na lei orgânica federal. Tem que instituir uma área de gestão financeira para a gestão do fundo. Então, tem todos os ganhos da legislação. Essa é um debate também que eu acho que a Assembleia Legislativa aqui pode ajudar bastante os municípios. Porque aqui o deputado André foi bastante esperto. Quando a gente sancionou a Lei 12.435, a Lei do SUS, que incorpora o SUS na LOAS, o que ele fez? Ele fez a daqui também. Então, aqui também tem um modelo que vocês também podem pegar esse modelo para fazer a lei de vocês, né? No controle social, o que a gente pensou no controle social? Nós também olhamos para o Sul, para o censo, a parte do conselho que tem no censo, né? E vimos, gente, que apenas 1/3 dos conselhos municipais de assistência social no Brasil tem presença dos usuários. Olha que absurdo. Como que o SUS vai ser um sistema democrático, participativo, se 1/3 dos conselhos municipais não tem usuário? Então, nós entendemos que os gestores, os secretários municipais, podem colaborar muito para que os usuários tenham presença nos conselhos. Primeira coisa, nós temos que olhar a lei municipal. A lei municipal, ela tem que prever a presença dos usuários nos conselhos. Tem que prever. Segundo, nós temos que olhar para o município. Aqui em Belo Horizonte tem comissões locais de assistência social, comissões regionais de assistência social, tudo de usuário. É daí que saem os representantes para o Conselho Municipal. Eu estou falando de Belo Horizonte, mas cada município vai pensar lá a sua realidade, como é que vai fazer o usuário do Bolsa Família, usuário do BPC, usuário do PAIF, usuário do Serviço de Convivência. É eles que têm que participar do Conselho Municipal. E é claro, tem usuários que têm entidades organizadas nos municípios também, né? Eles também devem compor aí o Conselho Municipal. Eu vou passar para vocês terem conhecimento, porque é muito importante que vocês terem conhecimento. Eu não vou passar com tanto detalhamento as prioridades do pacto para os governos estaduais. Vocês têm também que ter uma postura mais proativa aí com os governos estaduais. Eu não estou falando do estado de Minas Gerais não, viu, gente? Os governos estaduais, escorrega, tem que chamar. A gente tem avanço também. Estou falando que não tem não. Em Minas tem avanço, todos os lugares têm avanço. Mas eles precisam ter mais presença em oferta de serviço, em financiamento, né? Tem que ter uma presença política no SUS, né? Então eu vou passar aqui rapidamente as prioridades dos governos estaduais.
Primeiro, reordenamento institucional e programático dos órgãos estaduais e do Distrito Federal, dos gestores da assistência social para adequação aos SUAS, né? Então tem que ter um reordenamento institucional. Esse é um bom momento para vocês discutirem aqui com o governo estadual. Principalmente, eu sei que tem um problema grande aí das regionais, né? De adequá-las melhor ao apoio técnico aos municípios, né? A outra, Marcelo, vai cartando ela aí para mim. Prioridade 2, aí. Organização do território estadual e do Distrito Federal em regiões e microrregiões de assistência social, com identificação para orientar a implantação de serviços de caráter regional nos municípios médio ou polimunicípios de abrangência. Esse debate da regionalização também vai pegar na conferência. Vai pegar. Por quê? Não pode, os CRAS não podem ficar atendendo de um tudo nessa vida, não. Está atendendo as situações da média complexidade também. Por que está atendendo a média? Porque não tem quem atenda. O governo estadual tem que ofertar serviço de média complexidade, sim. E os serviços no SUS, gente, eles circulam no sistema. Não é o usuário, igual na saúde, que vai até o serviço. É o serviço que vai até o usuário. Então, o governo estadual, esse debate da regionalização aqui, isso tem que entrar no debate com os gestores estaduais. Né? Tem a ver com vocês, essa prioridade. A prioridade 3 é a prestação de apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação dos seus sistemas municipais, na gestão do cadastro único e do programa Bolsa Família. Sabe o que o censo diz para nós? Que quase 60% dos municípios brasileiros recebem uma visita do governo estadual por ano. Uma. Os municípios exigem apoio técnico de qualidade. Não é? Então essa também é uma prioridade que nós vamos investir bastante nela também. Técnica e financeiramente, para ver se a gente impulsiona o apoio técnico no SUAS, né? A outra prioridade é a coordenação, gerenciamento, execução e cofinanciamento de programas de capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros. Aqui a gente tem o Capacitações que tem conseguido fazer com que os governos estaduais também sejam mais proativos na capacitação, né? Então essa é uma prioridade importante que a gente quer investir mais ainda. A prioridade 5, que é a implantação e implementação do Sistema Estadual de Informação, Monitoramento e Avaliação. Por incrível que pareça, são poucos governos estaduais que têm investimento nessa área, né? Do monitoramento, avaliação, sistema de informação e vigilância. Prioridade 6, definição de transição da municipalização da execução direta do serviço da básica para os municípios. Não são poucos os governos estaduais que ainda executam a proteção básica. E a maioria executa na capital, né? Então, essa também é uma prioridade para a gente avançar com os governos estaduais. E a prioridade 7, cofinanciamento da proteção básica e da proteção especial. E o debate do cofinanciamento, né? Que é um debate também impressionante. São pouquíssimos os estados que cofinanciam fundo a fundo, que cofinanciam de forma regular e automática e que cofinanciam de forma equânime, né? Para todos os municípios. A prioridade 8 e a última, que é o apoio ao exercício da participação e do controle social. Então essas são as prioridades para os governos estaduais. Passa a terceira aí para mim, Marcelo, por favor. Aí. Outra coisa que a gente vai fazer é orientação para a elaboração dos planos municipais de assistência social e os PPAs, à luz das prioridades pactuadas, né? Com o propósito de alcançar os objetivos da NOP 2012, de fortalecer a cultura do planejamento na área e garantir a sua tradução nas peças orçamentárias, tendo em vista a elaboração dos PPAs dos municípios. Que podem ser encaminhados à legislativa até 31 de agosto de 2013. O que a gente combinou na CIT ontem? Nós combinamos o seguinte: nós vamos fazer uma oficina
com o CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional, e os presidentes dos colegiados estaduais. Nós vamos fazer uma oficina dia 3 de julho, que é um dia antes da CIT. Aí, nessa oficina, nós vamos discutir essas prioridades dos municípios. E lá, então, a gente vai debater se as prioridades são essas mesmo, quais são as metas, a gente vai levar o diagnóstico de cada prioridade mais detalhado, para que os municípios também tenham condições de ver. Essas prioridades, elas não atingem todos os municípios da mesma forma. Quais municípios que são atingidos com essas prioridades, quais não são. Então, nós vamos fazer um debate lá e a gente vai ver. Se a gente achar que já tem condições, a gente pactua essas prioridades dos municípios na CIT do dia 4. Por quê? A nossa preocupação é, de fato, que a nossa pactuação interfira nos PPAs dos municípios. Se não, se o CONGEMAS e os COEGEMAS acharem que não, precisamos discutir mais, a gente deixa então para pactuar na CIT de agosto. Tem prejuízo? Tem. Todos dois têm prejuízo. Que é claro que nós, tanto o Ministério quanto os gestores municipais, vão ter que avaliar qual que é o menor prejuízo. Se é a gente pactuar e também ter tempo de disseminar Brasil afora, ou se a gente acumula mais e deixamos para a CIT de agosto e lá a gente pensa uma estratégia de como isso chega rapidamente. Não é só chegar nos secretários municipais, tem que chegar e dar tempo dele influenciar lá na prefeitura também. Senão também não dá tempo, né, gente? Eu peço desculpas a vocês aí pela delonga da apresentação. E aí vou passar para o Marcelo aqui, para o Jaime, para eles complementarem. Obrigado, viu, gente? Vou aproveitar aqui, seguindo a Simone, só complementando, que apesar de ser um momento muito importante, essa questão do tempo, ela está fazendo com que a gente fique um pouco nessa dúvida. Correr demais para a gente dar conta de colocar na dotação orçamentária, de estar com o prefeito no PPAG, correndo risco aí de estar fazendo alguns atropelamentos, mas ao mesmo tempo também estender esse prazo dificultar concretizar o que a gente definir no plano, né? O importante dessa oficina do dia 3 é a gente poder, dentro disso que está apresentado, traduzir a realidade dos municípios, que é quem vai executar. E os municípios é que sabem a dificuldade que é a execução. Então o papel do Ministério é esse mesmo, é puxar para cima, chamar para a responsabilidade, e o nosso lado dos municípios é ver, tá, dentro disso tudo que a gente tem, o que a gente dá conta realmente de fazer, né? E não é ficar o que a gente dá conta só no que a gente tem, porque se a gente também não força diante da política, a gente não consegue esse convencimento, mas realmente tem que ser dentro de uma realidade possível, que não prejudique o andamento da execução dos serviços, né? Ou a gente coloque metas que depois a gente fique completamente fora do processo, ou alijado do processo. Acho que conciliar isso é uma grande tarefa. Conversando com o presidente Jaime, o papel até desse colegiado, eu que vou estar lá, né, nessa oficina, vou estar na CIT, o Jaime que vai estar na oficina, o importante é a gente conseguir ter o máximo de elementos possíveis a partir da avaliação que vocês fazem, da realidade de vocês em cima dessa pactuação, né? Que a gente receba isso, os pontos polêmicos, os pontos difíceis, as questões que vocês querem colocar, né? Que vai necessariamente bater na questão do cofinanciamento, que seja estadual, que seja federal, todas essas ações, essas pactuações, que seja de gestão, quando a gente está falando aqui de trazer o servidor, né, de ter a carreira suas, que seja dos serviços, vai impactar também sempre na metodologia, quando Simone fala, olha, a tipificação foi importantíssima, mas agora é um período da gente colocar o usuário e a eficácia do nosso serviço dentro desse sistema, pensando como sistema. Então, até quando a gente pensa PAEF e PAIF, eu acho que é super possível a gente confundir quem acompanha quem, eu acho que essa questão não é tão distante, principalmente para os municípios, a gente sabe disso, mas isso tem um reflexo em cima de metas. Trabalho infantil, população de rua, que é médio e grande porte, que normalmente tem, o acolhimento institucional, né, que vai bater nesse assunto
igual a Simone comentou, que deixa a gente excitado quando fala, né, que vai mexer com a judicialização, com essa pressão que a gente tem sofrido ultimamente, né, do Poder Judiciário. Então, talvez aqui o que vale a pena a gente discutir, como gestor, abrindo as perguntas para a Simone em cima, aquilo que ela colocou do pacto, é principalmente como que, de certa maneira, vocês, como município, como realidade, vão fundamentar para que eu, presidente Jânio, que a gente possa representá-los nessa oficina do dia 3 e também na CIT do dia 4. Né? Então, acho que valeria a pena a gente abrir para as perguntas, né, que são pertinentes em relação a essa dinâmica. E só lembrando também que a gente vai estar em uma outra oficina que é para discutir o acolhimento, que a Simone já falou que é no dia 26 ou 27, tá? Com o acolhimento para criança e adolescente. Bom, pessoal, chegou o momento da gente encaminhar as coisas práticas. Já foi dado, né, um encaminhamento inicial pela Simone e também o Marcelo. Acho que é muito pertinente que a gente comece a colocar o que a gente quer, de que maneira vamos fazer. Tem um prazo muito curto, então vamos iniciar o debate. Queria pedir ao deputado André, que ele tem algumas questões, e aí também contribuir com esse momento, deputado. E a gente abre para todo mundo depois do André. Bem, gente, primeiro bom dia para quem eu cumprimentei pessoalmente. Parabéns, Jane, pela escolha desse tema para esse encontro de hoje. Cumprimentar o Marcelo e a Simone. Simone, foi excelente a sua vinda e essa apresentação, na sequência do ciclo de debate sobre a nova norma operacional. Porque a gente discutiu, metade que participou, né, eu vi o levantamento aqui que o Jaime fez, e a discussão foi muito das diretrizes, dos princípios, das intencionalidades. E hoje aqui a gente já vê a tradução da NOB na vida prática dos municípios. Eu tive dois sentimentos, Simone. Um, assim, de muita alegria, porque clareou e deu um norte de algumas prioridades que foram muitas levantadas nos próprios debates que nós realizamos em todo o Estado. Agora, uma ansiedade imensa. E eu vou tentar, e a ansiedade é um sentimento que ele tem que ser traduzido depois em ações, né? Não adianta você ficar... Eu vou explicar por quê. Primeiro, o processo de compatibilização vai ser muito importante num período muito curto. Então, os municípios estão em processo de realização de conferências. Esse é um aspecto importante. E conferência a gente tem que fazer com o usuário, com conteúdo, não é cumprir o ritual de fazer a conferência e eleger delegado para estadual. Então esse é um desafio importante. Os municípios, alguns, já estão em processo de construção do proposta do PPA. Varia de município para município. Tem município que contrata a consultoria e entrega pronta no dia de entregar para a Câmara, os secretários às vezes nem vê. Então tem um para-casa aqui para vocês muito grande, de colocar esse debate aí, gente, com vocês, vou falar rasgado. Se não convencer politicamente, fala o seguinte, se não tiver, não vai ter recurso para o município. Nós vamos ter que fazer um nível de chantagem com os prefeitos para... Nós vamos ter que fazer isso. Mas se não tiver de acordo com o Ministério, esse dinheiro que vem para assistência não virá ano que vem. Para o prefeito, opa, pega a consultoria lá, pega o secretário, o contador, quem estiver fazendo, para conversar com vocês. Então vocês vão ter que desenvolver estratégias, mas ficou muito claro aí, e quem participou da discussão da NOB sabe disso, que o cumprimento das metas, existência de plano, é condição para ter um incentivo financeiro. Então isso vocês têm que discutir muito no município. A outra coisa, Simone, é minha posição, eu queria até didaticamente, para vocês que não têm muita familiaridade com o ciclo orçamentário, e a partir da experiência nossa da Assembleia. Primeiro, vocês vão tentar colocar tudo até o dia 31 de agosto. A Lúcia comentava aqui, algumas diretrizes estão claras.
Só com essas prioridades aqui mencionadas, independente das metas, já dá para cada município. E Simone, você falou aqui que tem um estudo, faz o estudo de caso de Araçuaí da Ação Social Santo Antônio. É um abrigo que existe há não sei quantos anos, 40 anos, atende idoso, criança, homem, mulher, não tinha nenhum repasse de natureza nenhuma automático. O PPAG nós descobrimos lá no plano plurianual, nas audiências que a Assembleia faz. E lógico, descobrimos indo lá também. E por emenda, a primeira vez agora a Aline vai ter chance, com o repasse do Estado, de estabelecer uma política, como você falou ali. Mas cada município pode ter esse abrigo ou um outro de outra natureza nele ou na região. Então esse mapeamento, com essas diretrizes que a Simone apresentou, só esse PowerPoint seu, com as prioridades, se cada município levar, já dá um trabalho para vocês estudarem e identificarem ali já as propostas para o PPA, o que o município vai fazer. Então, eu defendo, Simone, Marcelo, que vocês acelerem mesmo, acelerem, porque nós vamos ter 3 momentos. Isso que eu queria didaticamente. Me desculpe, viu, gente, se eu gastar um pouquinho mais de tempo, mas para passar essa experiência, porque depois, julho não tem, depois já é agosto, a gente talvez se encontre. Eu vou em 20, 30 municípios, mas a maioria eu não vou. Então, vou deixar aqui minha dica. Primeiro, até 31 de agosto é o governo mandando a proposta para a Câmara. O que já puder adiantar, melhor. Que a gente saiba o poder que o governo tem sobre o Legislativo. Se não der, se tiver alguma coisa nova, muito relevante depois, nada impede que o próprio governo ou que o líder de governo na Câmara, na tramitação do projeto, apresente uma emenda alterando aquilo que o governo mandou. Então a minha sugestão é que vocês mandem a proposta da assistência no PPA com o maior alinhamento possível. Mas se houver alguma novidade, alguma discussão posterior, algum ajustamento, vocês ainda têm a chance de alterar lá na Câmara. E terceiro, não deixem de colocar na proposta do PPA o que aqui em Minas nós colocamos por emenda popular em 2003. Obrigatoriedade de revisão anual do PPA. Porque se você tem a revisão anual do plano, se aparecer também algo muito relevante, uma pactuação específica, uma coisa que não foi possível ali, ou que vocês, no Congemas, acharam que era de um jeito e reavaliaram depois que não era, com 1 ano vocês têm a chance de consertar para os próximos 3. Então, a minha ansiedade, eu fiquei muito ansioso, como é que faz? Aí baixou? Não. Se não der até 31 de agosto, tem a possibilidade na tramitação. Se depois de votado ainda não ficou de acordo, tem 1 ano de aplicação e nós vamos ter depois 3 para consertar. Então, essa é a segunda observação. A última vai para o Estado, viu, Tereza? Eu acho, pelo que eu estou acompanhando, com essa alternância de gestores, pelo contato que eu tenho tido, o gabinete tem feito muitas capacitações, a Rose, a Ana, o Estado vai ter também que se adequar pesadamente nas regionais para esse apoio técnico aos municípios. Aí não é muito importante o telepresente, né? Até as conferências, mas sinceramente vai ter que ter uma estrutura. Eu vou ser bem franco, eu se fosse governador, eu falava assim, CEDES, contrata gente, faz algum arranjo, mutirão, para de julho até o fim do ano acompanhar os municípios nisso, na elaboração, na tramitação, até dezembro. Eu acho que o Estado vai ter, porque vai ter concurso, vai lançar o concurso, mas esse pessoal do concurso vai assumir as regionais ano que vem. Nós temos que fazer um negócio aqui de curtíssimo prazo, junto com a AMM, porque eu fico imaginando aquele município que nem está aqui no Congemas. Vocês que estão aqui, tá bom, vocês já vão levar, vão conversar com a Simone aqui. Agora aquele município que não veio aqui, que é a maioria.
Ele vai ficar completamente perdido. Então, eu acho que o Estado vai ter que ter um para-casas agora e vai ter um para o ano que vem. Aí nós vamos ter que efetivar aquela regionalização pactuada já, correto? Vamos ter que ampliar os quadros. Aí não é culpa da Tereza, até porque a estrutura central aqui é muito comprometida, mas vamos ser francos também. Nós vamos ter que profissionalizar as escolhas também para as diretorias regionais. Não pode ser esse negócio de deputado indica qualquer um, indica qualquer... Aí a pessoa tem... Simone, tem cidade, a Tereza estava lá, que falou, aqui nunca veio, nem uma vez por ano, não, nunca veio. Então, se a gente vai ter que profissionalizar por concurso público a gestão, tem que profissionalizar a cabeça lá também da diretoria. Uma coisa é o secretário, tem indicação é cara de confiança, é assim mesmo, subsecretário, no Ministério também é assim, a Simone é cara de confiança. Agora, naquele organismo de apoio, de assessoramento, nós vamos ter que ter também um tratamento mais republicano. Então é isso, gente. Nós estamos à disposição dentro dos limites. A lei do SUAS estadual, até aqui eu trouxe a cartilha. Muita coisa pode ser aproveitada no âmbito municipal, mas essa questão da legislação, eu acho que é o segundo passo. Agora, a prioridade é alinhar o PPA com as prioridades de pactuação do governo federal e do governo estadual. Muito obrigado. Obrigado, deputado André, pela sua contribuição. Vamos lá, Tereza. Agradecer a presença da Tereza. Bom dia a todos, que eu ainda não cumprimentei hoje. Primeiro eu gostaria de me apresentar, porque eu não sei se todo mundo que está aqui já me conhece. Eu sou Tereza Cristina Damas Guzmão, sou superintendente, estou como superintendente de políticas de assistência social da Subsecretaria de Assistência Social da SEDES. Gostaria de cumprimentar a Simone, o Jânio, o Marcelo. E é muito importante esse encontro, uma vez por mês com vocês aqui no Cogemas, onde eu faço questão, como o Estado está participando. A respeito dessa preocupação que o deputado André Quintão colocou, é uma grande preocupação da SEDES também. Nós fizemos essa rodada com ele, falamos muito, onde eu fui, eu reforcei essa questão do PPA, do orçamento, porque a gente que trabalha diretamente com os municípios, a gente sabe da dificuldade da execução financeira quando não tem o orçamento. Muitas vezes a gente chama o município para conversar e fala, eu não executei porque eu não tinha orçamento. Então, a gente preocupado com isso, nós já fizemos essa rodada reforçando. A aula de antes de ontem foi apenas sobre orçamento, a aula telepresencial. Quem assistiu, nós ganhamos parabéns, falou que a aula foi muito clara e já colocamos também telas demonstrando o orçamento, uma coisa prática para vocês. E comungando com essa preocupação, o que o Estado fez? Chamou as empresas, as maiores empresas que prestam essa consultoria para os municípios e fizeram um alinhamento. E alinhamos com eles, com essas empresas, o que o SUAS, o que tem que ter, reforçando o PPA, a lei orçamentária. A partir disso, dessas reuniões que nós fizemos na SEDES com essas empresas, nós estamos chamando para uma capacitação conjunta. Esta semana nós vamos ter 2 dias, dia 11 e dia 12. Essa capacitação conjunta vai ter a SEDES falando do SUAS dentro da lei orçamentária, dentro do PPA, e a empresa também vai estar lá. A empresa com os municípios que ela faz a consultoria. Então, dia 11 nós vamos ter 90 municípios e a empresa que dá a consultoria para esses 90, que vai até acontecer no auditório do BDMG. Tem município aqui que parece que já foi convidado, está repetindo a minha fala. E no dia 12, com outra empresa e também mais 150 municípios, que vai ser na Escola do Legislativos. E nas próximas semanas também. Além disso, já estive hoje com Guapé, assistente social que está aí, a gestora de Guapé, quem é? Conversei com ela também,
porque ela também já demandou da empresa que dá a consultoria lá, que nós também vamos estar acrescentando nessa rodada. Viu, gente? Então, está à disposição do ano que vem, conversando, dando aula e fazendo essas rodadas junto com as consultorias. Para as consultorias não entregarem pronto, né, para o município, sem que o gestor primeiro faça a leitura. As outras questões que a Simone colocou do pátio dos estados, o Estado já tem regulamentado pelos CEAS o serviço regionalizado pela Resolução 366, onde a gente está numa grande discussão para esse serviço, né, regionalizado. A gente hoje conta com 4 CREAs regionalizados no município, que vem na lógica do antigo Sentinela, que agora nós estamos reordenando para fazer a ampliação. Nós estamos com 2 profissionais novos que estão fazendo um mapeamento do nosso estado por meio de criar as regiões de maior vulnerabilidade, um diagnóstico, para a gente sair com essa expansão de CREAS regionalizado mais certo, mais de acordo com a realidade e as nossas regionais e as nossas regiões de vulnerabilidade. A respeito das regionais, igual o deputado André Quintão também colocou, é uma preocupação do Estado. As regionais são para atender as 3 subsecretarias da SEDES, porque a secretaria tem a Subsecretaria de Assistência Social, a Subsecretaria de Direitos Humanos e a Subsecretaria de Projetos Especiais. Então, a SEDES, no seu organograma, tem 3 subsecretarias. Dentro da Secretaria de Assistência Social, nós estamos lançando o edital, já era até para ter sido divulgado, estava conversando com a Rosilene hoje na parte da manhã, antes de começar o evento, mas ele vai sair este mês ainda, esse edital. E o que é esse edital? É contratação de profissionais da área de assistência social, para a gente estar fortalecendo dentro dessas regionais da SEDES o corpo técnico específico para a Subsecretaria de Assistência Social. Tá certo? Então a gente vem tentando há vários anos, e eu acho que a gente tem avançado muito, igual a Simone mesmo colocou na fala dela. Hoje o Estado já passa recurso desde 2010 por meio do Fundo a Fundo. O Estado de Minas Gerais já faz isso. O Estado de Minas Gerais, nós mostramos o aumento que teve no nosso orçamento de 2003 até 2013. Quem participou das rodadas junto à apresentação da Nova 9 viu essa apresentação, como que o Estado avançou no orçamento específico para assistência social. Precisa o Estado avançar mais? Precisa. Eu acho que esse avanço no orçamento, todos os 3 entes federados estão lutando para alcançar mais, para a gente conseguir realmente atender lá na ponta todos os nossos usuários. Essa demanda do orçamento mais robusto, eu acredito que a União está lutando para isso, o Estado vem lutando para isso, com a ajuda até da Assembleia, porque o deputado André Quintão é um grande parceiro nessa chamada do orçamento, né, deputado? E os municípios também. Nós avançamos e vamos continuar lutando para avançarmos mais e mais com a nossa política, que é a condição que a gente acredita de melhorar a vida dos nossos usuários, das nossas famílias, da nossa comunidade. Muito obrigada. Pessoal, oi. Vamos abrir para as perguntas, gente. Levanta o Marcelo para o microfone aqui. Está aberto. Na verdade, eu sou Lucelena, do município de Poços de Caldas, sul de Minas. Eu só queria compartilhar aqui duas questões que eu entendo que possam ajudar os companheiros gestores, que é no caso do PPA, sobretudo agora que nós teremos essas metas, né, prioridades e metas definidas pelo MDS. Nós já fizemos lá na cidade uma reunião com todos os conselhos da área social, portador de deficiência, idoso, mulher,
exatamente para que a gente fizesse uma discussão coletiva, né, com o Conselho de Assistência da Criança, das prioridades. Quais são as grandes prioridades a partir do olhar de cada segmento, né? Exatamente para nós discutirmos a condição do município e aquilo que, né, realmente poderia ser pactuado. E eu acredito que agora, com essas definições e essas orientações do MDS, isso fica muito importante. Por quê? Se a gente não faz essa discussão e não faz uma pactuação com eles, né, com todos os conselhos, depois nós vamos ter as emendas na Câmara. E não necessariamente respondendo, né, ao fortalecimento do SUAS. Então, eu acredito, né, que se a gente fizer esse movimento político antes, facilita, né, de que depois a gente não tenha esse tipo de demanda via Câmara que pode desfigurar não só o PPA quanto o orçamento como um todo, o anual. A outra coisa que também eu né, gostaria de compartilhar, que foi colocada aqui pela Simone, a grande dificuldade da gente ter conhecimento do PET. Mas a gente sabe que a educação conhece muito dessa realidade. Então eu acredito que a gente pode estabelecer, né, um canal de troca de informações, de repasse de informações formal dentro da prefeitura para que essa realidade chegue até nós com mais concretude. Mesmo as meninas que estão no trabalho doméstico, que é tão difícil da gente levantar, dentro da escola isso tem mais visibilidade do que nas nossas interlocuções com as famílias, né? E a outra coisa que eu deixaria aqui também, a saúde também tem bastante conhecimento do trabalho infantil, embora eles não tenham nenhum instrumento de notificação ou de registro. Mas nada impede que a gente ajude o MDS nessa discussão, forçando essa discussão nos municípios, porque eles também conhecem, eles também recebem informação dos meninos e meninas em trabalho infantil, sobretudo a pior forma, que é a exploração sexual. Né? Na minha cidade tem aparecido, infelizmente, agora uma leva de meninas com 16 anos, grávidas e dependentes de cocaína. Né? Tudo indica que isso são algumas práticas, né, da classe média aí, que estão complicando a vida das nossas meninas pobres. E, enfim, né, eu acredito que trabalhar com os dados do CadÚnico, eu me surpreendi de chegar na minha cidade, né, e ter um cadastro tão grande e o governo nunca ter ouvido uma análise do cadastro, do que isso significa, né, do grau de desigualdade que isso significa na sociedade, de por que a Secretaria de Esporte tem que ser minha parceira, por que a Secretaria de Cultura tem que ser minha parceira, né, na assistência social, porque se nós não trabalharmos esses dados, se nós não dermos visibilidade a eles, a nossa população continua embaixo do tapete. E aí nós não temos, se nós não temos muita força política, né, nós temos. Eu tenho 1/3 da minha população atrás de mim no CadÚnico. E eu tenho que saber trabalhar com isso e usar isso. Quantos votos que são? Né? São 50 mil pessoas. Isso tem um peso político, eu tenho que saber trabalhar com isso. Tá bom? É só para deixar essa contribuição aqui, viu, Simone? E a revisão, eu acho que aquilo que o André colocou, da gente garantir a revisão, é muito importante, porque eu só vou saber qual é a minha população de PET lá para outubro, novembro, porque só agora que eu estou iniciando a abordagem específica de criança e adolescente para levantar isso. Então eu não vou saber. Mesmo para definir uma meta de 50%, eu não faço ideia de quanto que essa meta vai representar. Obrigada, gente.